20 de outubro de 2023. Eu finalmente consegui. Finalmente terminei a minha semana como guarda noturno da Freddy Fazbear's Pizza. Ai, que alívio. Agora finalmente poderei voltar para o Brasil e finalmente poderei descansar depois de toda essa semana de perseguição e contra esses animatronics que tentavam de alguma forma me matar. Ai, ai. Mas essa noite foi muito tensa. Foi muito tensa mesmo. Ai, mas graças a Deus eu consegui. Bom, só quero sair dessa cidade que chama de Hurricane e voltar para o Brasil. Ai, que eu tô tranquilo lá na minha terra. Então, vou começar a falar como foi a minha quinta noite, minha última noite nessa pizzaria. Então, tudo bom. Quando eu cheguei na minha sala, eu vi que tinha uma mensagem lá para receber. E o estranho que essa mensagem que, de acordo na minha teoria, o cara do telefone ele morreu na noite passada por um animatronic. Que eu suspeito que seja o Freddy. No áudio onde ele morreu, eu escutei a música do Freddy, mas é apenas uma teoria. Eu não sei se é realmente o Freddy que matou o cara do telefone. Mas enfim, só que quando eu apertei para rodar a chamada, não parecia que não era o guarda do telefone, o cara do telefone. E sim, era uma voz estranha. Ele, nessa chamada era bem diferente. Eu escutava uma voz bem distorcida, uma voz estranha que falava um monte de coisa, mas eu não conseguia entender o que aquela coisa queria falar comigo e tal também. Era uma voz bem distorcida. E também no meio dessa voz surgiam uns gritos estranhos. E depois, por alguns segundos depois, a chamada finalmente terminou. Eu já me perguntei o que foi isso que eu acabei de ouvir. Mas enfim, começou a noite já daquele jeito. Todos os animatronics já estavam fora de seus palcos. O Fox já estava correndo para minha sala, Bonnie na sala de peças e serviços e Freddy e Chica no salão principal. Bom, foi assim todo o procedimento, mas só que muito tenso. Eu fechei as portas várias vezes. O Freddy corria para os cantos escuros da pizzaria, mal dava para enxergar ele. E também o Fox correndo muito na direção da minha porta. Bonnie e Chica tentando entrar no meu escritório, eu fechando as portas muito. E como que as portas são que gastam mais energia nesse local? Foi realmente isso que aconteceu. Quando foi desse jeito até a última hora, a quinta, bom, como é que é mesmo que eu esqueci? Bom, 5 horas da manhã, lembrei, 5 horas, é que eu tô confuso, sabe que eu não tô bem por causa dessa noite. Mas enfim, foi repetindo assim até 5 horas da manhã. E quando deu 5 horas da manhã, dava um problema. Todos os animatronics estavam cercando meu escritório. Era impossível de sair. Eu tava com as portas todas fechadas e eles não saíam das portas. Do lado esquerdo estava Bonnie e Foxy e do lado direito Freddy e Chica. Eles não saíam por nada. Já era quase 6 horas da manhã e a energia estava pouco, estava 2%. Eu percebia que a energia ia acabar. Quer dizer, não estava 2% assim não, estava 12%. Eu sentia que a energia ia acabar e que as portas iriam se abrir e os animatronics iriam vir pra cima de mim. E iriam me matar, iriam me colocar em uma roupa de Freddy Fazbear's. Esse momento o desespero entrou e eu fiquei muito desesperado para ver o que eu poderia fazer agora, já que eu não conseguia sair do escritório e a energia estava acabando. E ficou assim, meu desespero todo, torcendo para que desse logo 6 horas da manhã. Mas até que houve umas coisas diferentes. Eu decidi olhar nas câmeras e do lado do meu escritório tinha um post do Freddy, né? Então, só que acontece que esse post do Freddy que tinha do lado do meu escritório estava diferente. Não era um Freddy normal, e sim era uma espécie de um Freddy completamente amarelo, com olhos completamente negros. Eu baixei a câmera e me assustei ao ver esse mesmo Freddy. Ele estava sentado no chão, me encarando de uma forma assustadora. Eu fiquei em pânico, comecei a gritar:
até que ele se levantou, foi flutuando até na minha direção. Eu achava que ele ia me matar, mas só que no meio dos seus olhos, no meio dos seus olhos negros surgiu pupilas brancas, e aí essas pupilas, tipo, houve, aí ele me transmitiu muita luz para minha visão, e aí do nada tudo ficou branco ao meu redor. E quando eu recuperei a consciência, eu percebi que eu tava no salão do principal da pizzaria da Freddy Fazbear's Pizzas, mas só que não tava como eu tava agora, que eu tava trabalhando, que tava tudo abandonado. Sim, tava tudo funcionando. Tinha pessoas, os animatronics estavam lá no palco cantando, tinha gente lá sentando, conversando, comendo pizza, crianças comendo pizzas. As crianças lá, algumas ficavam no palco vendo os animatronics cantarem com seus shows, e também crianças que estavam brincando nos brinquedos que lá, jogando nos fliperamas, e foi assim. Mas só que por incrível que pareça, eu meio que era um fantasma ali nesse local, porque ninguém conseguia me ouvir, me ver, e também quando eu tentava tocar em uma pessoa, eu simplesmente atravessava essa pessoa, como se eu realmente fosse um fantasma. Eu fiquei assustado, e depois aquele mesmo Freddy amarelo apareceu de novo na minha frente, e do nada ele também transmitiu aquela mesma luz pra minha visão. E aí quando eu recordei minha consciência de novo, eu percebi uma garotinha que estava chorando, e do nada veio um homem que estava fantasiado de uma espécie de pônei amarelo. Não sei muito bem explicar. Ele tava falando que não lembro muito bem, mas ele falou que os cachorrinhos dessa criança não morreu, e que ele estava com esse tal Bonnie amarelo. E aí então a menina ficou feliz, e aí depois esse cara levou ela para uma sala que estava nos fundos. Isso foi estranho. E aí depois surgiu de novo esse mesmo Freddy amarelo e transmitiu mais outra luz. E quando eu recobrei a consciência de novo, eu vi lá as 5 crianças. E não era que aquela criança que eu vi no início, que estava feliz por seu cachorro, entre aspas, não ter morrido, e sim ter sido uma das primeiras que estava sendo levada para esse Bonnie amarelo, que nessa sala dos fundos, eu percebi uma coisa diferente. Eu percebi uma coisa que me deixou espantado. Essa garota que foi levada por esse Bonnie amarelo era Suzy, uma das 5 crianças que desapareceu. Eu fiquei completamente assustado, e quando eu recobrei a consciência nessa sala, eu percebi as 5 crianças que desapareceram: Gabriel, Jeremy, Suzy, Crash e Cassidy. Mano, e do nada, depois daquele Bonnie amarelo, a pessoa que tava dentro daquela fantasia saiu de lá, e não era um cara estranho que tinha um sorriso bem assustador, e pelo jeito ele gostava muito de roxo, porque ele tinha um chapéu de segurança roxo e uma camisa social roxa, e também mas só que ele tinha o distintivo da Fazbear Entertainment e também o crachá. E eu li no crachá dele e vi escrito, o nome dele era William Afton. Acho que era assim que era o nome dele, William Afton. Mas enfim, eu vi ele, e ele tava meio que pegando essa faca. E ele pegou uma faca. Na verdade ele pegou uma faca. Foi mal que eu tô confuso, mas enfim, ele pegou uma faca e sem dó nenhuma, ele esfaqueou as 5 crianças que se tinham desaparecido. Eu fiquei com raiva, tentei segurar o cara, tentei agredir ele, mas só que, como eu tinha falado no início dessa coisa toda, eu era como se fosse um fantasma nessa realidade. Quando eu tentava bater nele, minha mão atravessava sobre a cara dele. Quando eu tentava proteger as crianças, o homem me atravessava. E aí foi lá, e pobres crianças, ele esfaqueou todas elas sem piedade. E depois delas já mortas, ele pegou essas crianças e colocou elas dentro de fantasias de animatronics. Tipo, ele pegou o corpo do Gabriel, colocou dentro do Freddy Fazbear's, e depois ele pegou o corpo do Jeremy, colocou dentro do Bonnie. Assim foi, pegou o corpo da Suzy e colocou na Chica.
do Fresh ele colocou no Foxy, e da Cassidy ele colocou num Freddy amarelo, que quando eu fui perceber era o mesmo Freddy amarelo que tava me levando para essa realidade. E depois de um tempo aquele mesmo Freddy amarelo aparece na minha frente de novo e me leva para mais outra realidade, o qual mostra a polícia investigando a Freddy Fazbear Pizzas, mas não encontrando as 5 crianças que tinham desaparecido. Os seus pais estavam completamente preocupados do que poderia ter acontecido com elas. E aí depois mostra a pizzaria sendo fechada pela polícia e assim abandonada. E depois de um tempo apareceu tipo aquele mesmo Freddy amarelo me levou para mais outra dimensão, e aí eu via uma espécie de fantasmas das 5 crianças. E depois do nada chegou meio que um palhaço. Não, na verdade não era tão palhaço assim, não. E sim era mais para uma marionete. Era uma marionete bem fina que era preta, que tinha dois botões brancos, e nos braços tinha, não sei se era 3 ou 2 listras brancas, e na cara era uma cara completamente branca com bochechas vermelhadas, batom vermelho e também uma espécie de choro roxo. Foi bizarro aquela cena. Ele pegou essas crianças e tipo, a alma do Gabriel ela colocou dentro do Freddy, e aí o Gabriel começou meio que controlar o Freddy, e foi assim com outras crianças. Quando o Jeremy colocou no Bonnie, colocou a alma dela no Bonnie, da Source colocou na Chica, no Fresh no Foxy e na Cassidy nesse mesmo Freddy amarelo. Mas o porém é que só que eu fui perceber, e o Freddy amarelo, antes daquela marionete colocar a alma da Cassidy naquele Freddy amarelo, eu percebi uma outra alma de uma outra criança. Era uma criança que ela era branca, dos cabelos castanhos. Era uma criança que não parava de chorar, que tipo tinha shorts jeans e tinha uma camisa preta com uma grande lista branca. E também ela não parava de chorar, e aí ela tipo colocou a alma da Cassidy junto com esse Freddy amarelo, junto com essa criança que tava chorando. E aí pelo que eu percebi, acho que pelo que eu entendi da história, foi que essa tal marionete não sabia que esse Freddy amarelo já tinha uma alma. Então com uma alma o animatronic é poderoso, com 2 ele se torna super poderoso. Então deve ser por isso desse tal Freddy amarelo ter me levado para essas dimensões, e ele deve ter meio que tá me mostrando como é a história. Meio que a Cassidy e aquela criança chorando, eles estivessem me mostrando a história de que realmente o que realmente aconteceu na Freddy Fazbear Pizzas antes dela fechar, e também como as 5 crianças desapareceram. E pela uma coisa que meio que me deixou assustado, aquele William Afton que matou as 5 crianças, ele era exatamente parecido com aquele cara que me apresentou a pizzaria, o qual se chamava David. Sim, esse tal de William Afton é muito parecido com o David que me apresentou na pizzaria quando eu tava indo começar a minha primeira noite. Isso foi muito estranho. E depois surgiu aquele Freddy amarelo de novo, e tipo, ele colocou, tipo, quando apareceu, do nada minha visão começou a se distorcer, e umas palavras começaram a surgir na minha frente, na minha mente, na minha visão, como umas palavras escritas It's me, que traduzindo para o português ficaria sou eu. E depois apareceu uma mensagem falando assim, ó, sou eu, Golden Freddy. Eu acho que aquele Freddy amarelo quer que eu considere, quero que eu identifique ele como Golden Freddy, Freddy dourado, que traduzindo para o português ficaria Freddy dourado, Golden Freddy. Mas enfim, depois que eu recobrei minha consciência de novo, eu tava no meu escritório. No meu escritório, quando eu tava na minha quinta noite, e tava encurralado pelos animatronics. E eu vi, tava quase dando 6 horas da manhã. Fiquei um pouco aliviado, mas só que não tanto, já que quando eu fui olhar pro monitor, tava 1% de bateria. E nesse momento caiu pra 0. E aí depois tudo se apagou. As luzes se apagaram. Eu liguei minha lanterna para meio que ter consciência, e percebi
as portas se abrindo lentamente e os animatronics logo conseguiriam entrar no meu escritório e iam me pegar. Eu fiquei completamente assustado, fiquei em choque, entrei em pânico, meu coração não parava de bater, eu achava que eu ia morrer. E aí do nada todos eles olharam para mim com olhos completamente negros e com pupilas brancas. E aí do nada o Freddy ele começou a tocar aquela música dele, que era essa música assim, ó. Eu achava que seria meu fim. E eu decidi fechar os olhos e desejasse que. E tava torcendo que isso seja uma morte rápida. E quando o Freddy parou de tocar aquela música, tudo ficou em silêncio. Eu escutei alguns passos vindo na minha direção. Eu fechei os olhos e fiquei rezando para que seja uma morte rápida. Até que de repente, tudo se acendeu de novo. As portas se fecharam. Os animatronics todos se reiniciaram e foram para seus palcos. E quando fui ver o relógio, era 6 horas da manhã. O local tinha voltado à sua energia da cidade. Eu soltei um grande suspiro de alívio e também dei graças a Deus, que isso com certeza foi um livramento de Deus. Mas enfim, depois de ter completado, o gerente do local ele me deu um cheque de $100. Que para os gringos $100 é pouca coisa, mas para mim, para nós brasileiros, que $100 é pouca coisa para os gringos, mas para nós é muita coisa. Ou seja, que tipo, se a gente converter $100 para a nossa moeda, que é o real brasileiro, ficaria 503 dólares. Não, 503 reais. Convertendo $100 ficaria 503 reais para a nossa moeda. Ai, mas enfim, eu depois já peguei o dinheiro, já transferi na minha conta e depois já converti para a moeda final e pelo menos eu tô com 503 reais na minha conta. Mas bem, eu tô louco para voltar para minha cidade. Mas enfim, eu já terminei tudo, já encerrei a minha conta no hotel e agora assim que eu terminar de gravar essa mensagem, eu já vou pro aeroporto para pegar um avião para eu voltar pro Brasil. Ai, só sei que essa cidade de Hurricane, no estado de Utah, nos Estados Unidos, foi tensa. Eu pretendo nunca mais voltar. E na próxima vez, não vou mais aceitar empregos que estão oferecendo no Instagram. E eu aconselho que, se você estiver ouvindo esse áudio, eu aconselho que você faz o mesmo.